Olá, estamos começando o nosso programa Encontro Fraterno. Hoje com uma alegria muito grande por receber pela primeira vez o nosso querido amigo, escritor, palestrante espírita Adeilson Sales. O Adeilson que veio de São Paulo participando conosco aqui da programação da Segunda Semana Espírita de Goiânia. Você acompanha ainda a dica de leitura, o Evangelho Responde, o Momento Cultural e muito mais. O programa Encontro Fraterno é feito para você. Fique conosco. Hoje nós temos então a alegria enorme de recebermos aqui para um bate-papo falando sobre a sua experiência, o seu trabalho, o nosso companheiro, escritor Adeilson Sales. Adeilson, seja bem-vindo a Goiânia, seja bem-vindo ao programa Encontro Fraterno. Olá, Ivânia. Olá, amigos telespectadores do programa Encontro Fraterno. A alegria é minha estar aqui em Goiânia pela primeira vez para falar sobre literatura infanto-juvenil, esse mundo da literatura que encanta a todos nós. Adeilson, você hoje é conhecido e reconhecido no Brasil todo como um escritor que se dedica a produzir trabalhos, principalmente voltados à literatura infanto-juvenil. Mas isso começou de uns tempos para cá, não é? Como é que surgiu na sua vida esse perfil de escritor? Bem, rapidamente, lá na infância eu já escrevia alguns poemas aos 7 anos de idade, mas os meus pais, pessoas muito simples, não viam na criança um potencial a ser desenvolvido. Na adolescência eu cometia um erro que eu não recomendo aos jovens fazerem isso, eu escrevia redação para a classe inteira. Então os colegas iam na minha casa, eu escrevia redações variadas em troca de chocolates e coisas assim. Já mais moço eu escrevia algumas cartas de amor para os meus colegas entregarem para as namoradas. Essa veia da escrita me acompanha desde sempre. Mas especificamente na literatura infanto-juvenil, veio com o nascimento da minha neta, que na verdade eu não considero um nascimento, eu considero que ela tenha vindo me trazer uma intimação, porque ela nasceu no dia 18 de abril, dia da publicação do Livro dos Espíritos, Dia Nacional da Literatura Infantil e dia de Monteiro Lobato. Então, à medida que ela ia crescendo, no meu coração, aumentava o desejo de passar para ela, para minha neta e para todas as crianças, é claro, eu só pensava nela na época, em passar a mensagem que me faz bem ao coração, que é a mensagem edificante da doutrina espírita. E com isso nasceu o desejo de escrever e eu escrevi o primeiro livro, que se chama Belinha e a Lagarta Bernadette, que é um livro que fala da amizade entre um avô e a sua netinha. E a gente trata com muita sensibilidade de um assunto delicado de se falar com a criança. É muito difícil falar sobre morte para adulto, imagine você falar para a criança, né? Então a personagem que nós criamos, a Lagarta Bernadette, ela interage com a Belinha e ali de maneira muito sensível ela vai falando amorosamente sobre um tema que deveria ser tratado com naturalidade, mas por causa da cultura ocidental, sempre deixado de lado e sempre desprezado. E no momento em que acontece alguma dificuldade, um enfrentamento como esse na vida, que é natural, né? A morte de um ente querido, de uma pessoa, a nossa própria morte que um dia vai acontecer, as pessoas estão despreparadas para lidar com a criança. E esse livro trouxe essa informação, ele foi lançado pela Federação Espírita Brasileira na Bienal do Livro em 2007, no Rio de Janeiro, junto com O Segredo da Onça Pintada e Um por Todos e Todos por Um. E a partir do lançamento desses livros, embora eu já tivesse lançado uma literatura voltada para o público adulto, a minha vida transformou-se assim da água para o vinho a partir do lançamento dos 3 primeiros livros infantis. Livros esses que já foram até traduzidos para o inglês e já se encontram em formato e-book. E a partir do lançamento desses livros, eu descobri, quando participei da Bienal, no contato com tantas crianças naquela oportunidade, o que eu deveria fazer aqui na Terra até o dia da minha morte, que é escrever para as crianças e depois para os jovens, né? À medida que a minha neta cresceu. Adeilson, e quando você então resolveu que você começaria a escrever e produziu essa primeira história e as 2 outras que você lançou em conjunto, como é que foi esse processo de chegar até a Federação Espírita Brasileira e ter os seus livros publicados pela FEB? Bom, a FEB ela é conhecida pelo rigor com que ela trata as obras que edita. E no caso do livro Infanto-Juvenil, esse rigor é muito maior. E a notícia na época é que a resposta, você envia um texto e a doação é feita, a doação
integral do texto para a federação, para que ela possa explorar e divulgar a mensagem espírita. A informação que eu tive é que os livros demorariam de 6 meses a 1 ano para obter uma resposta de que seriam editados. E, para minha surpresa, com 3 meses os livros foram aprovados. E o processo se iniciou, eu percebi que houve assim, uma conspiração universal para que tudo acontecesse a contento. A federação começava a investir pesadamente na qualidade gráfica, nas ilustrações, e o livro, para minha alegria, ele está hoje em qualquer livraria do Brasil. Na grande livraria Cultura, lá na Avenida Paulista, em São Paulo, você encontra os nossos livros infantis editados pela Federação Espírita Brasileira. Então, uma quebra de paradigma dos livros entrarem nessas livrarias laicas, que eram livros tidos como espíritas. O Segredo da Onça Pintada, por exemplo, e Um por Todos e Todos por Um, foi adotado em algumas escolas, usado em algumas escolas no Brasil, em vários estados. Então, o trabalho começava a acontecer e jamais eu imaginaria que ele iria deslanchar dessa forma. Que bom. Nós estamos conversando com Adeilson Salles, tenho certeza que você já conhece vários dos livros que ele já publicou. Nós vamos para um breve intervalo, voltamos daqui a pouquinho com a Adeilson, mas antes você confere a dica de leitura da semana com a Virgínia Wilson. Até já! A nossa dica de hoje é o livro Voltei, do irmão Jacó. É um livro muito interessante que vem nos orientar à aprendizagem da nossa vida espiritual. É interessante nós percebermos a intensa busca desse espírito, o irmão Jacó, para conseguir fazer brilhar a sua luz, seguindo aquele ensinamento do Cristo, deixai brilhar a vossa luz. E ele percebe que essa iluminação interior só acontece quando ele realmente se despe do seu orgulho, do seu egoísmo e pede auxílio a Deus, direcionando a sua ajuda àqueles mais carentes. Voltei, um livro muito importante para nós espíritas, trabalhadores do movimento espírita, para que possamos ler, analisar e nos apercebermos da importância da nossa alegria, do valor que devemos dar ao nosso trabalho na doutrina e principalmente da importância das nossas boas ações e a importância da prática da caridade no mundo espiritual. Então leiam Voltei, um livro muito bom, muito agradável e que traz ensinamentos profundos a respeito da vida espiritual. Boa leitura. Conheça a Lefé, livraria e editora da Federação Espírita do Estado de Goiás. Menores preços, obras selecionadas, conforto e garantia. Facilidade no pagamento, entrega a domicílio. Venha tomar um cafezinho com a gente. Estamos de volta conversando, bate-papo muito agradável, com o palestrante, escritor Adeilson Salles. Adeilson, você falou de alguns dos seus livros que foram inclusive adotados por escolas como paradidáticos. Como é que você avalia essa questão do livro espírita, embora nem sempre tenha ali um conteúdo explícito, mas traz a moral espírita, sendo difundido em ampla escala no meio de outros segmentos? O importante, e existe uma carência muito grande hoje em todos os meios, de livros que tragam mensagens de certo edificante. Não mensagens catequizantes, que imponham uma forma de pensar, mas livros que naturalmente ganhem o coração dos leitores, das leitoras e dos educadores, pelo seu conteúdo singelo, simples, mas verdadeiro, aquilo que toca ao coração. Nós só conseguimos educar alguém quando nós sensibilizamos esse alguém. E estes livros, eles têm a característica de sensibilizar, de tocar os corações. E o êxito dos livros reside justamente nesse particular, de falar de amor, de falar de vida,
mas falar com respeito à diversidade da vida, das opiniões, e é o que tem se empregado na educação moderna. A pedagogia moderna, ela é totalmente propositiva, ela deixou de ser impositiva, e isso, os livros editados pela Federação Espírita Brasileira pelas demais federativas, que depois abriram as portas para o nosso trabalho, né, têm ganhado esses espaços, porque mesmo os livros paradidáticos convencionais, e eu leio muito a literatura de maneira geral, eles são muito frios em alguns assuntos, né? E sempre cabe uma pitadinha de amor e de sensibilidade. E o trabalho que você realiza como palestrante nas escolas? Você faz esse trabalho tanto com as crianças como também com os educadores. Como é que é essa sua atuação dentro da escola? Bem, eu sou convidado para falar em escolas públicas, particulares e universidades, porque eu faço um trabalho de sensibilização, primeiramente de sensibilizar o educador, de sensibilizar a criança e mostrar o valor que a escola tem, o valor de transformação social, de transformação ética e moral da criatura humana, porque a escola tem esse papel, o papel de educar num convívio educativo, onde as pessoas, os alunos e os professores convivem, onde nós precisamos exercitar a fraternidade diariamente. Isso se aprende no ambiente escolar. Então, o olhar ele ficou muito mecânico para a escola hoje, onde o aluno vai, pega o conhecimento e volta para casa. Na verdade, na vida que se tem atualmente, as referências estão escassas, tanto para educadores, quanto para pais, quanto para educandos. E nessa efervescência cultural que nós vivemos hoje, nessa transformação cultural, muitos perderam a própria identidade, inclusive alguns educadores. Então, ir às escolas e às universidades falar sobre amor, e cabe falar sobre amor no ambiente acadêmico, falar sobre sensibilidade, falar sobre respeito, é o que tem atraído e levado o nosso trabalho para esses ambientes. Inclusive, Ivânia, eu já estou sendo chamado por algumas empresas. Eu estive a semana passada na Unesp, em São Paulo, em Bauru, na Unesp de Bauru, falando para os professores educadores aposentados. Olha que legal. É muito interessante. Então, o ambiente está propício porque existe uma carência muito grande. E o mais interessante que eu noto é que quando nós passamos os vídeos e fazemos a nossa abordagem acerca do amor e da importância da sensibilização na vida das pessoas, as pessoas realmente se emocionam, porque existe uma carência muito grande hoje de informações e de eventos que promovam a fraternidade entre as criaturas. Adeilson, até o momento, quantos livros editados? Até o momento, 48 livros. 48 obras. 48, no geral, tanto os voltados para a literatura infantil, infanto-juvenil e também livros para adultos. Livro para adultos. Eu tenho... descobri assim uma veia de escrever. Eu lancei um livro chamado A Pintora de Sonhos, em março, e esse livro em 18 dias vendeu 10 mil exemplares. A Pintora de Sonhos eu escrevi inspirado num livro infantil que eu havia escrito anteriormente, que se chama Nicolau, o menino que pintava sonhos. Então eu tenho procurado trabalhar a literatura para adulto agora, e isso tem me encantado e encantado os leitores de maneira muito lúdica. E eu conto o romance como se eu contasse histórias para uma criança, e as pessoas têm gostado. E você também psicografa livros. Sim. Nós temos, por exemplo, Cartas à Família. Como é que é a história desse livro? Bom, o livro Cartas à Família é um livro atual, que fala de todo o contexto familiar em todo o seu comportamento diverso. Nos conflitos dos dias de hoje, nas inquietações dos pais, no trato difícil com os filhos, na amizade e no diálogo que não se estabelece devido à intransigência que acontece nos relacionamentos familiares, mas ele reflete em suas páginas pequenas histórias, pequenos contos, onde nós podemos contemplar a sociedade moderna, a família moderna, refletida naquelas páginas. É um livro que convida à reflexão, traz exemplos das consequências espirituais das escolhas que se fazem na vida em família. E principalmente relata esse livro, e eu fiquei muito feliz quando eu recebi o texto, tinha uma informação que eu tinha dúvida com relação a cada família ter um amigo espiritual protetor. E tempos depois, uma palestra do Raul Teixeira, ele veio a confirmar a informação que eu havia recebido de que toda família
tem sim um espírito que orienta, como um anjo protetor, alguém que auxilia ali nos embates. Nem sempre nós ouvimos porque nós não damos ouvido, né? Nós estamos sempre voltados para os nossos interesses, não silenciamos a nossa mente e o nosso coração e com isso perdemos a oportunidade de receber intuições preciosas para seguir vivendo. Nós estamos conversando então com Adeilson Salles, nós vamos parar um pouquinho para o intervalo. Você acompanha antes o quadro O Evangelho Responde com o nosso amigo Calcide Sarroriz. E voltamos daqui a pouquinho para mais bate-papo com a Adeilson. Até já. Olá. Vamos analisar hoje uma aparente contradição, debate, disputa entre Tiago menor, discípulo de Jesus, menor em estatura, porque havia um outro Tiago maior que era de estatura mais elevada. Tiago menor e Paulo de Tarso. Observem bem, companheiros, o que cada um diz, para a gente observar aí uma certa disputa ideológica entre esses dois grandes trabalhadores do cristianismo. Paulo diz aos Gálatas, capítulo 3, versículo 16: o homem não se justifica pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Mas Tiago, na sua carta, diz: a fé sem obras é morta. Tiago defendendo as obras, Paulo defendendo a fé. Quem tem razão? E o companheiro que nos assiste, o que diz a respeito disso? Para a gente poder começar a analisar essa questão, esse debate ideológico entre Tiago menor e Paulo de Tarso, vamos primeiro definir o que são obras. Obras para o judeu, conforme a lei de Moisés, era esmola, oração e jejum. Que Jesus se reporta a elas no capítulo 6 de Mateus, quando fala exatamente da esmola, da oração e do jejum. Obrigação do judeu dar a esmola, obrigação do judeu orar, obrigação do judeu jejuar. Paulo fala na fé. Tiago diz que sem esses três não adianta a fé, não há fé. Paulo parte do contrário. É preciso ter fé para que se façam as obras. Quem tem razão? Ambos. Dependendo do modo, do jeito como a gente olha, analisa, interpreta, entende. Essa diversidade do Evangelho é extraordinária, porque vem exatamente ao nível de cada um. Tem gente que precisa exatamente do exercício da obra da lei. Há aqueles que já ultrapassaram essa questão da obrigatoriedade e realizam as coisas por prazer, por alegria, pela fé. Essa é a discussão entre Tiago e Paulo que a gente observa em diversas cartas de Paulo e nessa carta de Tiago. Há pessoas que oram
por obrigação, fazem jejum por obrigação, dão esmola por obrigação, ou para se ver livre da pessoa que o importuna. Esse faz obras, mas não tem fé. Aquele que já alcançou um patamar de fé, certeza luminosa e absoluta da continuidade da vida, da espiritualização do ser, de que nós somos espíritos e não corpo, esse realiza a oração, a esmola e o jejum por imenso prazer ao próximo. O Evangelho responde. Conheça a Lefé, livraria e editora da Federação Espírita do Estado de Goiás. Menores preços, obras selecionadas, conforto e garantia. Facilidade no pagamento, entrega a domicílio. Venha tomar um cafezinho com a gente. Estamos de volta no último bloco, infelizmente, conversando hoje com Adeilson Salles, conhecendo um pouco mais sobre o seu trabalho, as obras que ele tem publicado e que com certeza tem ajudado a tantos de nós. Adeilson, como é que surgem as ideias dos livros? Você trabalha temáticas muito variadas. De onde vem tanta inspiração? Dizem que dentro da minha cabeça tem um pé de ideias, né? Não para de brotar ideias. E eu não sei te dizer exatamente de onde vem. Mas eu tenho muitas ideias e são muitos os assuntos que me afligem e por auxílio, é claro, espiritual, eu tenho muita facilidade em trabalhar as ideias e fazer metáforas e trocadilhos. Eu gosto muito de trabalhar o nome das personagens, mesclando com o tema proposto. Então, alguns assuntos muito delicados, como a pedofilia. Nós vamos lançar agora um livro em breve chamado Chapeuzinho e Meio, onde eu faço a adaptação da Chapeuzinho Vermelho para os nossos dias. São muitos os assuntos e a fonte não secou. E eu devo aproveitar esse momento para produzir. E estamos aí sempre abrindo e enviando textos para as editoras para poder dar vazão a essa produção, que eu tenho certeza comandada pelos amigos espirituais, que me auxiliam e me orientam, porque é importante termos em mente que se não cuidarmos da educação da criança e do jovem, não haverá uma transformação social. Eu creio que fora da educação não há solução para a nossa sociedade, né? E dentre os temas que você tem trabalhado, quais o que você destacaria, por exemplo, para os pais que estão nos acompanhando, que têm crianças ali pequenas, começando na vida escolar, quais seriam os livros que você poderia dizer para esses pais? Olha, esse livro aqui é interessante, você pode trabalhar essa temática, esse outro você trabalha uma outra temática. Sim. Os livros paradidáticos e os nossos livros têm muito de serem usados como paradidáticos. Eu posso destacar que você pode trabalhar muitos temas transversais na educação da criança. Tem um livro que eu lancei pela editora Boa Nova que se chama O Menino Azul. Esse livro me foi encomendado pelo editor, ele me pediu para escrever sobre crianças deficientes. Eu tive muita dificuldade, como é que eu vou escrever sobre uma criança deficiente? Eu fiquei de pensar e uma semana depois eu acordei com a ideia, com o livro pronto na minha cabeça. Eu resumi em um único personagem todas as discriminações e todas as deficiências que o preconceito gera, porque nem sempre a limitação é uma deficiência, é questão apenas de adaptação. Eu escrevi um livro chamado O Menino Azul. É a história de um menino que nasceu absolutamente normal, mas nasceu azul. E por ser azul, não existiam escolas para meninos azuis. A diretora não queria matriculá-lo na escola porque ele era azul. A mídia quis fazer um Big Brother com ele, mas a dona Rosinha, mãe do menino azul, ficava roxa de raiva quando alguém tentava discriminar o filho dela. Então esse livro você pode trabalhar e tem sido trabalhado em muitas escolas contra o bullying, né? E a aceitação das diferenças de uma maneira geral. O Segredo da Onça Pintada é um outro livro que também trata de assuntos transversais, onde você pode explorar a amizade, o próprio bullying
pelo segredo que a onça carrega com ela, com medo de ser discriminada pelos outros animais da floresta. Então ela se faz muito feroz para se fazer respeitada, mas ela tem um segredo a esconder. O livro Um por Todos e Todos por Um, que é um livro que fala sobre um menino que tirou de 9 disciplinas, tirou 8 notas altas e uma vermelha. E o pai resolveu valorizar apenas a nota vermelha, como fazem os pais normalmente. Valorizam apenas a nota baixa, esquecendo que o filho foi muito bem em outras disciplinas. É um livro infantil para a criança, mas também para os pais e para os educadores. Ali fala da matemática de uma maneira muito bem-humorada, não é? O menino estabelece a amizade com o número 1, que foge do reino da matemática porque cansou-se de ser o número 1, se achando responsável por todas as tragédias humanas, porque todos os seres humanos querem ser o número 1. Então ele foge do reino da matemática e tudo que se refere a número 1 desaparece da humanidade, então é um verdadeiro caos que o livro se transforma, até que a fada aritmética vem e resgata o número 1 novamente para o mundo da matemática. São livros bem-humorados. Eu poderia citar Belinha e a Gata Bernadette, que trata desse tema morte. Poderia citar o livro Um Mundo Sem Livros, que é um livro que fala da importância da leitura e da literatura, e tem uma malfeitora chamada Ana Fabeta no livro. Então são muitos os temas e muitas as histórias que nós trabalhamos, porque o mundo infantil, realmente a literatura infantil é encantadora. Adeilson, que bom conversar com você. Eu agradeço. E eu quero dizer para vocês que, como nós temos muita coisa para conversar com o Adeilson, esse é apenas o primeiro programa. Nós vamos gravar outro na sequência, abordando o trabalho que ele desenvolve também com a juventude. Nós queremos começar, então, agradecendo essa sua primeira participação, não é? Teremos uma segunda oportunidade e esperamos que você esteja sempre conosco aqui em Goiânia e no programa também. O meu abraço a todos os telespectadores do nosso programa. Continue conosco, você ainda acompanha o Momento Cultural. Até a próxima semana, fiquem com Deus. Até lá.